Já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e, se quiser, coloque nomes de pessoas no local dos comentários para a oração. Bem, pessoal, boa noite. Olha, gente, hoje a gente vai continuar a campanha chamada Os Milagres Ainda São para Hoje. Milagre não é só cura, milagre não é só quando uma pessoa está quase morrendo e volta à vida. Milagre não é só quando uma pessoa recupera a saúde milagrosamente, de modo sobrenatural. Milagre também é quando você é livrado de um perigo. Milagre é quando você tem suprimento a uma necessidade material, financeira. Milagre é quando você tem uma libertação de demônios, libertação espiritual, né? Mas, logicamente, a libertação é a libertação de demônios, que ficam oprimindo a pessoa ou possuindo a pessoa. Milagre é quando um casamento, ele tem tudo para acabar, praticamente está assinado lá já o divórcio, ou até já assinou, mas milagrosamente o casal acaba voltando atrás e restituindo o casamento, entendeu? Então milagre não é só cura, tem outras coisas também. Milagre, por exemplo, é quando uma pessoa, ela é batizada no Espírito Santo, que ela começa a falar numa língua que ela nunca falou. Isso é um milagre, entendeu? Então, eu não sei qual é o seu milagre, e pode ser que os exemplos que eu dei aqui, você não precise de nenhum deles, talvez seja outro tipo de milagre, mas uma coisa eu sei dizer, Deus tem para fazer. Por quê? Primeiro porque a Bíblia fala que o nosso Deus é o Deus do impossível, quer dizer, Ele não põe limitação, tudo é possível, então qualquer coisa é possível. E segunda coisa, a Bíblia diz que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quer dizer, se Ele realizou milagres no passado, Ele faz hoje. Gente, Ele faz hoje. Muitos de nós aqui já experimentou isso, você sabe disso, né? Agora, tem que se manter olhando para Jesus, crendo na palavra, perseverando. Porque enquanto você persevera, focando no Senhor Jesus, você está aumentando a sua fé, ou fortalecendo a sua fé. É tirar os olhos do Senhor que você começa a afundar. Mas nós vamos ver isso durante a reunião aí. Amém, pessoal? Fica de pé, por favor, então. Feche os seus olhos, fala com Deus. Eu não sei qual é a sua necessidade, mas você sabe, Deus também. E, de repente, você está aqui nem buscando por você, mas pela sua família, por alguém da sua casa. Então, ore a Deus para que Deus te capacite, te oriente, te dirija, e Ele vai fazê-lo. Pai amado e santo, em nome do Senhor Jesus, te damos graças mais uma vez por contar contigo, por poder invocar o teu nome, o nome do Senhor Jesus sobre cada pessoa que aqui está, para que neste nome, Senhor, o milagre aconteça, para que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, conforte o coração de cada homem, mulher, jovem, criança que está aqui nesta noite, que o Senhor fale conosco na tua palavra, nos dirija, nos ensine, nos fortaleça. Que o Senhor faça nessa vida, Pai, um milagre de libertação, libertação dos vícios, libertação das enfermidades, libertação das obras de Satanás, libertação das perturbações espirituais, libertação de todas as obras de feitiçaria, libertação de todas as obras de inveja, todo o mal que se levantou contra essa pessoa, meu Deus, seja queimado pelo fogo do Espírito Santo, e que toda essa gente, Pai, que busca o Senhor com fé, com confiança, receba o seu milagre. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Levanta as duas mãos para o céu, por favor, um minutinho só, fala assim comigo: Deus e Pai, fala com mais convicção, vai. Deus e Pai, eu te agradeço por mais esta noite que o Senhor me dá, para que eu experimente o teu poder na minha vida, poder que liberta, poder que cura, que transforma e que opera milagres. E é pela fé, Senhor, que eu já estou recebendo este meu milagre, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. E dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus. E pode se sentar, por favor. Tem a sua Bíblia? Abra, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 5. Olha, o texto que você vai ler comigo aqui, presta bem atenção, tá? Isso aqui não aconteceu só para o Senhor ser glorificado. Também para isso, né? Mas não é só para isso. Esse texto aqui, ele é didático, ou seja, ele ensina a gente em algumas coisas para que a gente também seja abençoado
como aquela pessoa do texto bíblico foi abençoada. Se eu perguntar aqui, ó, quem quer ser abençoado? Todo mundo vai levantar a mão, né? Se eu perguntar para quem está enfermo, vocês que estão enfermos, vocês querem ser curados? Oh, todo mundo vai levantar a mão, né? Se eu perguntar quem precisa de um milagre, que pode não ser de cura necessariamente, pode ser de outro tipo, a pessoa, todo mundo quer receber. Mas não é só o querer, né? É o querer receber, sim, mas também o modo como você vai receber. Ou seja, o que você tem que fazer para receber o milagre? Ah, é só crer, né, pastor? Sim, mas esse crer está simplificado. O crer vai além apenas de dizer, eu acredito. Tanto é verdade que a gente vê muita gente dizendo, eu creio em Deus, e está sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, como se diz por aí, não é verdade? Tem pessoas boas, hein? De bom coração, quero dizer, que elas estão sofrendo, e por mais que elas digam que creem, não acontece nada na vida delas. Só que não foi isso que o Senhor Jesus disse. Ele disse que para aquele que crê, tudo é possível, mas existe um modo de se crer que a gente tem que aprender, né? E é isso que você veio fazer aqui. Agora, de cara, antes da gente ler o texto, eu digo para você, se você de fato seguir as instruções, não tem o que Deus não possa fazer por você. E vou dizer mais, Ele pode fazer o impossível, porque Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Os problemas que você tem, escuta, antes da gente ler o texto aqui, por favor, preste atenção. Não idolatre os seus problemas. Porque idolatria é um pecado maldito, desgraçado, maléfico aos olhos de Deus. Mas idolatria não é só a questão das imagens de escultura, que é uma idolatria. Imagem de escultura para fins religiosos, tá? Não estou falando aqui da imagem do gatinho que você tem na estante, ou da imagem do passarinho que você tem lá, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de imagens com fins religiosos. Isso aí você não pode ter na sua casa. E muita gente não tem mais, porque se converteu, aprendeu na palavra. Só que idolatria não é somente a questão das imagens, mas questão de qualquer coisa que tome o lugar de Deus no seu coração. Tudo que entra no seu coração, ocupando o lugar de Deus, torna-se uma idolatria. Sendo idolatria um pecado, você fica separado de Deus. Entendeu? Quer dizer, não que Deus te odeie, nunca, não há ódio em Deus. Não que Deus não vá te amar, Ele te ama eternamente. Não é que Deus não queira agir, Ele quer agir porque Ele te ama. Só que a idolatria é uma barreira entre nós e o nosso Deus. É aquilo que faz separação. Então Deus quer tocar em você para te abençoar, mas existe algo que Ele não consegue passar, e esse algo chama-se pecado. No caso de você falar assim, mas eu não faço mal para ninguém, glória a Deus, e continue não fazendo. Mas eu oro bastante ao Senhor, glória a Deus, e continue orando. Mas eu leio bastante a Bíblia, ora, glória a Deus, e continue lendo. Mas eu vou bastante na igreja, eu sou fiel com Deus, nos dízimos, ofertas, continue sendo. Mas isso não isenta você de estar proibido de idolatrar os seus problemas. Você vai perguntar, mas pastor, como é que eu idolatro o meu problema? É simples. Aquilo que você mais ama é onde você foca. Não é assim? Pensa num jovem apaixonado. Começa aquela fase da paixão adolescente, né? O jovem fica encantado, todo iludido. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Quando não dá, o mundo desaba, né? Mas pensa num jovem apaixonado. Não acontece só com jovem, não. Acontece com gente madura também, infelizmente. A pessoa fica toda lá, pensa no outro dia e noite, né? Não sai da cabeça. O jovem, o homem apaixonado, vamos colocar homem, qualquer idade. Ele está apaixonado por alguém, aquela mulher não sai da cabeça dele. Tudo que ele faz é pensando nela, tudo que ele faz lembra dela, tudo que fala é a respeito dela, né? Isso é porque ama, ou apaixonado, ou pensa que ama, sei lá, né? São várias situações. Ele foca naquela pessoa, ela vira tudo para ele. Mesma coisa a mulher, quando ela está apaixonada mesmo, né? Ou está até amando mesmo, porque é diferente, tá? Paixão e amor. Mas ela está lá apaixonada, ela só pensa no rapaz, não falta coisa, é pensar no rapaz. Tudo que você ama, você vai focar. É claro que você não ama problemas, né? Mas quando você foca no problema, é como se você estivesse amando aquilo ali. Porque, olha só, fala do problema o dia inteiro.
não sai da sua cabeça. Tudo que você poderia fazer de bom, você não faz porque está desanimado por causa do problema. Quer dizer, a sua vida começa a girar em torno do problema. Todo mundo que você conversa vai falar do problema. Qualquer pessoa que vem falar alguma coisa, toca no assunto do problema. Quer dizer, repito, você começa a fazer do problema aquilo em torno do qual você vai girar, né? É assim. Assim também, quando um homem está apaixonado por uma mulher, a vida dele gira em torno dela, e vice-versa. E Deus? Quando a gente ama Deus acima de tudo, a nossa vida gira em torno dele. Tudo que eu faço é pensando em Deus, tudo que eu penso é pensando em Deus, tudo que eu falo tem que ser de acordo para agradar o Senhor. Veja, quando eu de fato amo a Deus acima de tudo, eu vou focar nele, entendeu? E aí está o truque de Satanás. Você sabe que idolatria é pecado, você não quer ser idólatra, mas o diabo manipula uma situação de uma tal maneira que você acaba sendo idólatra, não de imagens, mas do seu problema, sem querer ser um idólatra. E isso atrapalha Deus de agir. Por isso que você me escuta sempre aqui dizendo para você, não murmure, não reclame, não faça isso, porque o povo de Israel fez e se deu muito mal. Lá no deserto, um dos motivos pelos quais uma grande parte não chegou a entrar na terra prometida foi o pecado da murmuração. Eles murmuravam, e a murmuração é uma espécie de reclamação. E ficavam, mesmo vendo Deus fazer tamanhas maravilhas, eles reclamavam e murmuravam, e isso impediu Deus de abençoá-los como Ele gostaria. Então, repito para você, o texto que você vai ler comigo, você já conhece, mas tem um lado dele que você precisa aprender. E se você, a partir de hoje, focar no Senhor, tenho certeza que do mesmo jeito que Ele pôde ajudar aquele homem, Ele pode ajudar você também. Amém, pessoal? Diga, eu creio. Diga assim, e assim farei. Leia comigo o texto, por favor. Capítulo 5 de João, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim, ó. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses pavilhões, jazia, quer dizer, ficava, uma multidão de enfermos, cegos, coxos e que mais? Paralíticos. O que eles faziam ali? Olha o texto. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, entre aquele monte de gente doente, né? Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aí, pula um pouquinho para o versículo 14. Pula aí, para o versículo 14. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha que já estás curado. Leia devagar comigo para ver se aquilo que eu falei para você não é verdade no início. Não
peques mais. Quer dizer, não peca de novo, não peca outra vez. Para que não te suceda coisa, o quê? Melhor? Amém, pessoal? Para que não te suceda o quê? Coisa pior. Pensa, raciocina, começando do final. O homem já estava paralítico há 38 anos, não tinha quem levasse ele. A Bíblia dá a entender que ele estava sem poder mover as pernas. Então tinha alguém que carregar ele, levar, arrastar, sei lá. Pegar no colo, sei lá. Isso já era ruim. Imagina pior do que isso. Pior do que isso, pior do que paralítico é ficar tetraplégico. Bem pior, né? Mexer só do pescoço para cima. Gente, isso aqui é a graça de Deus. Quando Deus dá quando o Senhor Jesus, Ele dá essa advertência, não peca de novo, para que não te aconteça coisa pior, é a graça de Deus. Porque Deus está advertindo a gente que o pecado, ele faz a nossa vida se tornar uma desgraça, uma porcaria, uma vida infeliz e sofrida. Enquanto o crente não entender isso, ele não vai receber muita coisa não. E por que o pecado, ele faz com que a gente sofra? Porque o pior do pecado é que não é só que ele dá a entrada para o diabo, e dá, gente. O pecado dá entrada para Satanás. A Bíblia está cheia de relatos assim. Pessoas que viveram no erro e não se arrependeram, tá? Porque Deus sempre dá a oportunidade de se arrepender. E pessoas que não se arrependeram e morreram doentes, morreram caindo de lugares altos, comidos por cães, que foi o caso de Jezabel, da Jezabel, por exemplo, e vários outros. Né? Aquele homem de Corinto, que ele estava vivendo uma fornicação com a sua própria madrasta. E Paulo falou assim, olha, eu entrego esse homem que não quer se arrepender para Satanás. Gente, é uma palavra pesada, mas é advertência. Então ele fala assim, se esse rapaz não for corrigido, a igreja toda vai estar pecando. Então eu entrego ele para Satanás, para a destruição da carne. Não estou inventando. Depois você leia na sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 5. Ele fala assim, eu entrego para Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no final. Para que o espírito seja salvo. Quer dizer, o que dá a entender? Dá a entender que o rapaz ia continuar na fornicação, mas não ia se arrepender. Aí ia surgir uma doença nele, causada por Satanás, porque Paulo fala, entrega para Satanás, e é Satanás quem rouba, mata e destrói, não é Deus. Ia causar algum problema grave nele, e ele ia começar a ficar doente, e na beira da morte ele ia pedir perdão para Deus, e Deus teria que perdoá-lo. Não tem como Deus voltar na palavra dele. Se Deus fala que ele perdoa, quando um pecador se arrepende, ele tem que perdoar. Mas pastor, ele aprontou, merece. Sim, a doença é merecida, mas se ele pediu perdão, está perdoado. Pode até morrer, devido ao estado da doença, e a pessoa nem tem fé para ser curada, mas pelo menos vai para o céu, né? Não precisava ter sofrido nessa terra, podia ter evitado um monte de sofrimento. É a destruição. Mas isso, Paulo fala em termos de uma pessoa que teria tempo de se arrepender. E aquelas pessoas que estão no pecado e morrem de repente? Né? Pensa, gente, qualquer um de nós está sujeito. Eu posso nem acabar esse sermão hoje e cair aqui. E aí? Provavelmente não vai acontecer, mas não estou isento, pode acontecer. A pessoa está lá, às vezes vai deitar bem, tranquila, não acorda, morre dormindo. É assim. Então, eu digo para você, vigia. Vigia. Quando dá tempo de se arrepender, claro, na maioria dá tempo de se arrepender, dá tempo de Deus restaurar a saúde da pessoa. E não é só problema de saúde. Tem pessoas que por causa do pecado sofrem em outras áreas, financeira, psicológica, emocional, familiar, um monte de coisa. Mas, veja, existe o arrependimento. Agora, uma coisa que eu quero te apontar, que a Bíblia não fala claramente, mas ela indica por outras passagens. A Bíblia você tem que interpretar com os contextos, né? E às vezes a Bíblia inteira é o próprio contexto. Veja,
havia uma multidão de gente doente naquele lugar. Jesus curou só aquele homem. Por que será? São perguntas que vêm à mente da gente. Por que será? Bom, eu tenho certeza que aquele homem, porque Jesus revelou, né? Não peca de novo, quer dizer, você já pecou, ficou doente por causa disso. Jesus sabia das coisas. Você acha que aquele homem, durante aqueles 38 anos, se não no começo, pelo menos quando ele foi curado, você acha que um dia ele não caiu em si? Poxa, há 38 anos eu cometi aquele pecado, que a Bíblia não fala qual é. Que pode ter sido fornicação, pode ter sido adultério, pode ter sido mágoa, ressentimento de alguém. Ele pode ter dito umas palavras de maldição para ele mesmo. Eu sou um desgraçado, eu quero é morrer. Tem gente que fala isso, né? E quando você fala isso para você mesmo, você está se amaldiçoando. Lembre-se que Deus não mata. Quem mata é Satanás. E quando você fala, eu quero morrer, Deus não tem nada a ver com isso. Porque não existe morte em Deus. A natureza de Deus é vida. A natureza dele é a vida. Não existe morte em Deus. Então Deus não mata ninguém. Agora, que ele permite, ele permite. Então quando você fala, eu quero morrer, você mesmo está, sem perceber, dando entrada para um demônio na sua vida, criatura. E o diabo é desgraçado, ele é maldito. Você pensa que ele vai e mata na hora? Não, ele deixa você sofrer um tempão, depois ele dá o golpe final. Ele é bem, vamos dizer assim, perverso, né? Aquele tipo perverso, é que nem a pessoa que maltrata animal. Gente, não é pecado comer carne. Os veganos e os vegetarianos, pensem o que quiserem, é problema deles. Não quer comer, não coma, não queira obrigar os outros a fazer o que eles fazem. Cada um na sua, né? Respeitamos, mas a maioria não concorda. Não é pecado comer carne. A carne foi liberada a partir do final do dilúvio. Até então, pelo que a Bíblia dá a entender, não se comia carne até o dilúvio. Mas depois do dilúvio, então, Deus liberou a carne para ser comida. E ele falou que era para alimentação. E de fato é. Então, quando se cria animais para abater, não é pecado, mas tem um modo certo de abater, porque o animal sofre o mínimo possível. Não é verdade? Então não pode judiar de bicho, gente. Mas você vê gente perversa judiando de cachorro, de gato, não tem? Agora, o diabo, ele é perverso 100%. Então, antes de tirar a vida de uma pessoa, ele deixa a pessoa sofrendo, sofrendo, sofrendo. E é o que Deus não quer que aconteça, está entendendo? Então, veja, voltando nesse homem do texto bíblico aqui. A Bíblia não diz qual é o pecado dele, mas ele deve ter caído em si, né? Meu Deus, há tanto tempo eu fiz aquele pecado, eu achei que não tinha nada demais, achei que estava tudo bem, achei que ia me recuperar, e eu vejo que só sofrimento. Então, Pai, ou Deus, né? Ele não falava Pai ainda, né? Não sabia. Deus, me perdoe. Por isso que Jesus foi até ele, porque ele se arrependeu. Igual aquele homem que foi levado a Jesus, fez um buraco na casa, desceram o rapaz pelas cordas, e Jesus, antes de curar aquele rapaz, o que ele fala? Filho, olha que amor, né? Chama de filho. Filho, estão perdoados os teus pecados. E para eu provar isso, eu te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Toma o teu leito, naquela esteira que levava, né? E ele saiu curado, porque houve arrependimento, gente. Então, veja que Deus, ele é misericordioso, ele dá tempo para o arrependimento. Deus é bom demais. Sim ou não, gente? Ele é bom demais, meu Deus. Olha, falar que Deus é bom é até quase uma ofensa. Ah, não, como assim? É porque ele é muito mais do que isso, né? Ele é muito mais do que bom. É que no nosso vocabulário não tem palavra, né? Para alcançar o que ele realmente é de bom. Mas ele sempre quer ajudar. Agora, as condições aí, ó, tá vendo? Arrependimento, tem que ter. Se você está precisando de um milagre, e está vivendo em algum ponto da sua vida de modo errado, vou ser sincero com você, não espere receber porque não recebe. Enquanto não tiver um conserto, esse erro vira um impedimento ao seu milagre. Então seja humilde diante de Deus. Eu estou errando, como eu falei agora há pouco. Você pode falar assim, ó, eu sou muito murmurento. Eu murmuro demais. É muita reclamação. E a Bíblia fala, não murmureis. Senhor, me perdoe pela minha rebeldia. Me perdoe porque eu tenho sido assim. Minha boca tem sido aberta só para reclamar de tudo. Tem misericórdia e compaixão de mim, da minha boca não vai mais sair isso. Se o Senhor mandou eu não reclamar, o que eu estou reclamando?
Então, em vez disso, eu vou passar a te dar glória a Deus a todo momento. E exatamente isso. Veja, é um acerto com Deus. Mas também há situações que não é isso, né? Tem situações em que há fornicação, que há o relacionamento sexual entre pessoas não casadas. Tem a questão do adultério, né? Tem a questão da mentira, tem a questão da destruição do templo do Espírito Santo que um crente comete quando bebe, quando fuma, quando usa álcool, drogas, como quando come demais. Às vezes a pessoa fala assim, pastor, meu coração é um coração de ouro. E às vezes é mesmo. Pensa uma pessoa boa, que tira a camisa para dar para o outro, fica sem camisa, mas prefere ver o outro coberto, né? Tem gente que tem coração de ouro, uma pessoa come tranqueirada, vai se entupindo, né? É a tal da glutonaria, ou a gula, como diríamos antigamente, né? Isso é pecado, está destruindo o corpo do Espírito Santo, você está destruindo propriedade alheia. O teu corpício aí, gente, viu? Foi comprado já, você não tem o direito de fazer dele o que você quer, como muita gente fala, o corpo a pessoa bate o pé, né? Põe a mãozinha assim, o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Não pode, não é teu. Está destruindo propriedade alheia. E aí a Bíblia fala, aquele que destruiu o templo do Espírito Santo, também pode ser destruído. Entendeu? Então qual é a dificuldade de chegar a Deus e falar, Senhor, eu tenho comido que nem um porco. Eu sempre digo que essa frase não cai bem, né? Eu tenho comido que nem um esfomeado, vamos dizer, sem ter fome. Porque a maioria das vezes é vontade de comer, não é fome, né? Eu tenho comido, não tenho resistido. Corta. Está fazendo mal? Corta. Faz a sua parte, para que não haja impedimento nenhum, para que Deus possa responder às suas orações. Quer ver outra coisa? Que eu já falei muito nesse assunto, gente, mas eu tenho que ainda falar. Tem gente que ainda não honra pai e mãe, filhos que xingam a mãe, xingam o pai, manda tomar naquele lugar, o pai e a mãe, manda o pai e a mãe fazer isso daí, tomar naquele lugar. Desculpa pelo jeito que estou falando, mas é assim, que gritam com os pais, né? E muitas vezes tem filhos pequenos que fazem isso, tem que ser corrigido, tem filho adolescente que faz isso, tem que ser corrigido, e tem filho adulto, que às vezes você vai corrigir ele e achar ruim ainda, né? Tem filho adulto que faz isso, que já tem uma idade que não era para estar fazendo essas coisas aí, né? E aí, dá um treco no coração, por que aconteceu? É porque lá, teu pai e tua mãe, olha lá, desonrou, não respeitou, mas eles eram macumbeiro, seja o que for, se o seu pai e sua mãe for macumbeiro, feiticeiro, idólatra, espírita, não importa o que seja, teu pai e tua mãe, eles podem crer diferente de você, você tem por obrigação respeitá-los, você não tem que concordar com eles, você tem que respeitá-los, porque está escrito, você não valoriza a palavra de Deus, está escrito, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, quer dizer, tudo corra bem para você, e tenha vida longa sobre a terra. Quer dizer, qual é o contrário disso? Você vai mal e vai viver menos do que deveria. Gente, pelo amor de Deus. Então, eu tenho que começar esse texto aqui, dizendo para você, os porquês, que muitas vezes a nossa oração não é respondida, ou a gente não consegue alcançar aquilo que Deus prometeu. Ele prometeu, sim, ele prometeu, mas além de ter feito a promessa, ele também disse como nós deveríamos andar. Tem gente que devia ter uma Bíblia só de promessa, porque só olha para a promessa. Deus falou, ele prometeu. Sim, mas a Bíblia, ela não tem só isso. Ela tem as promessas, ela tem as advertências, tem os ensinamentos. E o que a gente tem que fazer? É pegar tudo, não só a parte que a gente gosta. Outro dia eu toquei no assunto, mas eu vou repetir. Lembra no Egito, antes do povo de Deus sair do Egito, na escravidão que eles estavam, na época de Moisés, eles tinham que comer a carne assada no fogo. A carne do cordeiro, né? A carne de cordeiro é gostosa, a maioria gosta. Vamos colocar em termos de hoje. Quem não gosta de um churrasco, né? Tô dentro, né? Porque é carnívoro, né? Beleza. Só que era só a carne do cordeiro? O que eles tinham que comer junto? Ervas amargas, e não é uma saladinha não temperada, não, viu? Porque uma saladinha temperada é gostosa, né? Um gilozinho ali, né? Um bom, né? Almeirão, mas tem até limão, a cebola, cebolinha, salsinha, pimenta, sal, o azeite, nossa, aí vira uma festa. Só que era erva amarga mesmo, a pessoa sentiu o amargor na boca e no fundo da garganta, para lembrar o seguinte, nessa terra temos direito às bênçãos,
Mas tem situações que são amargosas. As dificuldades da vida muitas vezes são amargosas, mas tem que enfrentar para você vencer. Só que tem algumas coisas que também são amargosas, que vêm de Deus, mas não é para o nosso mal, é para o nosso bem. E a correção do Senhor é uma dessas coisas amargas, mas que faz bem. Então, quando Deus avisa a gente, olha, anda reto, sai do pecado, quando o chato do pastor Alain começa a falar essas coisas, tem gente que se incomoda, mas você pensa o que é para o teu mal? Você pensa que é para alguma coisa ruim para você? Você acha que você não consegue ver nisso o amor de Deus? Porque o verdadeiro Deus, ele ama e corrige. O falso Deus, ele só ama. Viva como você quiser, porque é um falso Deus. Ele deixa você viver como quiser, para depois levar você junto com ele para o inferno. Então tem que ter um abrir de olhos aí, gente, pelo amor de Deus, né? E foi tudo isso, gente, que aquele homem teve. Cansou de sofrer, cansou de ser humilhado. Agora, outra coisa importante para você notar. Havia uma multidão de pessoas. Jesus foi nele. A Bíblia não diz que Jesus curou aquele pessoal todo. Só curou ele. Por que Jesus não curou os outros? Porque Jesus não age desse jeito. Tem pessoas que falam assim, mas Jesus pode curar todo mundo. Não, não pode. Quer dizer, ele pode se todo mundo estiver na fé. Senão, não cura. Jesus não fazia isso, gente. Você pensa que ele saía aí, seja curado, seja curado. Não, ele curava quem acreditava nele, quem se apegava às palavras dele. A primeira mensagem que Jesus pregou foi essa, ó, arrependam-se porque está próximo o reino de Deus. Arrependimento. Ele curava quem se arrependia. Lembra de Zaqueu? Quando Zaqueu se arrependeu e decidiu consertar os erros dele, como prova do arrependimento, aí Jesus pôde falar, hoje entrou salvação nesta casa. Entendeu? Então, só havia aquele homem lá que estava com o coração voltado para Deus. E é o que a Bíblia fala. Deus, ele procura os fiéis da terra. Quer dizer, ele está procurando filhos que ele possa amar. Ele, na verdade, Deus quer amar, ele ama a todos, ele gostaria de abraçar a todos. Deus gostaria de tocar em cada em cada pessoa desse mundo, inclusive, para tirar a pessoa das aflições que ela está vivendo, para operar um milagre na vida das pessoas. Só que ele pode fazer isso? Não pode. Deus não consegue fazer isso. Tem pessoas que estão na idolatria. Como é que Deus vai abraçar a pessoa se a pessoa está abraçada numa imagem? Vamos dizer assim. Ele quer salvar as pessoas, amar as pessoas, mas como é que ele vai poder abraçar uma pessoa se ela ainda vive iludida, enganada por ensinos falsos? Né? Como é que ele vai abraçar uma pessoa se ela está no erro, no pecado? Quer dizer, eu não posso abraçar se ela estiver abraçada com outra coisa. Não é abraço coletivo, não tem isso daí. Deus ele quer abraço exclusivo, não coletivo, abraçar você com as coisas erradas que você faz. Não, larga aquilo para que ele possa abraçar você. Ele quer fazer isso, mas não depende só dele, depende da gente. Então, Deus ele procura as pessoas que estão buscando a Ele, buscando a Ele. Eu falo por mim mesmo, quando eu fiquei me converti porque eu fiquei doente. Só que quando eu fiquei doente, comecei a refletir, né? Comecei a refletir que eu precisava de Deus. Eu não sabia, eu era católico, metade espírita. Eu não sabia o que fazer. Eu estava mais perdido que, como se diz por aí, desculpa o jeito de falar, né? Mais perdido que cego em tiroteio. Não sabia para onde correr. Mas o meu coração queria conhecer Deus, queria, e Deus me conduziu. Quer dizer, quando você crê dessa maneira, com sinceridade, querendo mudar de vida, entendeu? Com sinceridade, você é como uma luz que brilha e ele consegue te ver. É um modo figurado de falar, tá? Deus ele vê tudo. Mas é que nem a gente, por exemplo, quando está no meio do mato, de noite, né? Não tem luz da cidade, nada para atrapalhar, bem escuro, de repente você vê uma luzinha, o vagalume. Durante o dia você não consegue ver o vagalume. Mas à noite você vê facilmente, porque ele brilha. No meio da escuridão, aquela luzinha acende, aí você consegue até seguir com os olhos, né? Aquela luzinha andando. Quando você era criança, você não foi caçar vagalume? Para colocar no potinho lá, para ficar vendo o vagalume brilhar de noite, você levava para o quarto, apagava a luz, está brilhando aqui, né? Eu já fiz bastante isso. Então, quando você crê dessa maneira, você se ilumina, e é como se Deus conseguisse, agora eu te vejo, agora eu posso ir até onde você está para começar a te ajudar. É o que ele fez com aquele homem.
outra coisa importante nesse texto aqui. Você reparou aonde é que aqueles doentes estavam? Em volta de um tanque. Em volta, na verdade, das colunas, que tinha uma cobertura que ficava na sombra ali, né? Em volta do tanque tinha aqueles alpendres, aquelas colunas. Eles ficavam ali. E no meio havia um tanque de água, chamado Betesda. Ou Betesda, como alguns querem falar, não tem problema. Acontece que havia uma lenda, isso era a lenda, em que um anjo descia de tempos em tempos, e agitava a água. Ninguém viu o anjo. Aí que eles deduziam que porque a água mexia, por algum motivo, eles acreditavam que era um anjo que estava descendo ali, e a primeira pessoa, só a primeira, que entrasse no tanque, seria curada de qualquer doença que tivesse. Gente, isso era lenda. Por que esse texto aqui, ele não é algo assim, apenas relata o que eles acreditavam? Isso não é verdade. Porque em nenhum lugar da Bíblia, anjo cura. Anjo não foi enviado para curar ninguém. Quem cura é o próprio Senhor Jesus, tá? Anjo foi enviado para proteger? Sim. Para nos servir? Sim. A Bíblia fala que Jesus, depois do seu jejum, ele foi servido por anjos. Anjos trouxeram alimento celestial para ele. Assim como o povo no deserto recebeu o maná, que era o pão que caía direto do céu, com certeza os anjos levaram um alimento celestial para Jesus no final do jejum dele. Agora, nenhum lugar da Bíblia, nenhum outro lugar, nenhum anjo curou ninguém. Então era uma lenda. E outra coisa, não seria um pouco de maldade também? Imagina a humilhação Deus não faz humilhação com ninguém, viu? Deus não faz esse tipo de papel com as pessoas. Ele não quer que seus filhos sejam humilhados. Porque imagina, a hora que a água, todo mundo observando o tanque. Primeiro que é difícil ficar 24 horas observando o tanque, né? Ela estava lá. Aí começava a mexer. Aí começava uma correria em direção ao tanque. A hora que um estava chegando, aquele mais malvado de trás, puxava, aí, não, agora é eu que vou, estou mais tempo que você. Puxando para trás, e o outro entra. Aí o outro vem, passa a perna no outro, o outro cair para não chegar no tanque primeiro. Você acha que não acontecia isso? Que humilhação, né? Isso não é Deus, gente. Isso é o diabo. O diabo gosta de humilhar as pessoas. Que nem aquele pessoal que estava em torno daquele tanque. Era um pessoal crédulo, acreditava naquela lenda. Agora, qual é o problema disso? O problema disso é que eles estavam focando numa coisa que parecia boa, mas que na verdade não resolvia nada para eles. Eles estavam focando em alguma coisa que eles esperavam ter uma resposta. A hora que o anjo descer, a água vai mexer, e tomara que dessa vez eu consiga, que nem aquele homem. Talvez ele estivesse lá há 38 anos, de dia e de noite. Olha que vida miserável, gente. Não tinha vida, né? E aí, aquele monte de gente pensando, agora sou eu, será que dessa vez vai dar? É porque eles estavam focando na coisa errada. Eles estavam valorizando aquilo que não ia trazer nenhum bem para eles. Presta atenção se não é isso que pode estar atrapalhando você de receber a sua resposta. Tem pessoas que falam, às vezes a pessoa some da igreja. Aí eu pergunto, irmão, por que eu não vi você na igreja? O que aconteceu? Estou indo lá no Jardim Brasil. Até então tudo bem, não tem problema. Dependendo do motivo. Estou indo no pastor Rodrigo lá em cima, é mesma igreja. É mesma igreja, mas você gosta de vir aqui, não é? Não tem problema, se quiser ir lá, vai. Mesma igreja, repito. Por que não está vindo? Porque eu desentendi com a pessoa está vindo aqui, então para não encontrar com ela, eu vou a outro lugar. Criatura de Deus, você não sabe que isso é pecado? Então você não vem por causa de Jesus, você vem por causa, ou não vem ou não vem por causa de alguém? Isso aí é um pecado. Porque você está colocando a pessoa acima de Jesus. Você não pode fazer isso daí. As questões pessoais são outra coisa. Do pé para dentro da igreja, gente, é olhar para Jesus e não olhar para mais ninguém. Não importa se brigou, se desentendeu, se gosta, se não gosta, se é ex, se não é. Você tem que entender que, eu estava vindo aqui, pastor, mas aí um dia eu vi meu ex-noivo aí. Aí eu não quis mais aí, porque é por causa dele. Mas escuta, você não estava numa campanha? Não estava, mas eu fui na outra lá mesmo, que é a mesma igreja. Não, mas o motivo pelo qual você foi lá está errado. É o motivo, gente.
E o motivo é esse. É assim, ó, Jesus não importa muito. Estou sendo edificado aqui, estava gostando aqui, como tem gente que gosta de lá, repito, não é essa questão, tá? É a mesma igreja, repito. Os pastores têm a mesma linha, vamos dizer assim. O problema, repito, é o motivo. Você não pode colocar ninguém acima do Senhor. Ninguém. Ninguém. E às vezes a pessoa se pergunta, por quê? Eu estou buscando, não vejo retorno, justamente por causa disso. Às vezes a pessoa pensa assim que o que atrapalha seria não estou adulterando, eu não estou no bar tomando cachaça, eu não estou usando maconha, não estou usando droga, não estou usando nada, né? Mas cada um é cada um, tem pessoas que não fazem nada disso, mas um coração endurecido com outra pessoa pode causar dano. Mas pastor, eu não suporto olhar para a cara da pessoa. Você não tem que olhar para a cara da pessoa, tem que olhar para Jesus. Ouvir a palavra, fez a sua parte com Deus, pega e vai embora, recebe oração, precisa de atendimento, vem, pede e vai para casa. É isso daí. Você está entendendo? Às vezes você está olhando para isso. E na verdade tem que olhar para Jesus. Às vezes você está olhando para o problema, como eu já falei no início, não vou repetir. Você está olhando muito para o problema. Quer dizer, isso não vai resolver a tua vida. Não vai resolver a tua vida. Entendeu? Hoje de manhã, atendi uma senhora. Ai, pastor, ora por mim, uma dor aqui, ontem começou, um peso aqui nas costas, nem consigo levantar o braço, estava tão bem, levantei bem ontem de manhã, quando foi à noite, começou a me sentir esquisita, e começou um negócio assim, nem dormi direito à noite, aí veio para a igreja de manhã, falei para ela, olha, é o seguinte, vamos fazer oração? Perguntei, você já ficou nervosa com alguma coisa? Né? Porque às vezes tem que perguntar algumas coisinhas. Ficou nervosa, estressada, às vezes a pessoa fica tensa, a musculatura ou os músculos contraem um pouco, essas coisinhas, né? Ela falou, não, eu estava tudo bem, de repente assim, do nada, alguma coisa assim. Aí, olha só que interessante, presta atenção, coisa pequena, olha que abertura que dá para o inimigo. Aí perguntei para ela assim, então não está bem agora? Vamos fazer oração. Vamos fazer oração. Pronto, comecei a orar, em nome do Senhor Jesus, demônio que está escondido aqui, que entrou por uma fresta, em nome de Jesus manifesta. Aí veio, manifestou um demônio. Não alguns. Mas aí, olha só que interessante. Aí a hora que eu falei assim, em nome de Jesus, é o Espírito Santo que dirige a gente. Aquela palavra que foi falada para ela. Aí o demônio já dá aquele movimento mais forte, né? Como quem não quisesse que a gente soubesse, né? Fiz a libertação, ficou bem. Mexe aí, dona. Que bom, foi embora. Gostoso, né? Você fica liberto, né? Muito bem. Aí eu perguntei para ela, escuta, fala para mim o que aconteceu exatamente ontem, né? Aí ela deu os detalhes que ela não me havia dado antes. Tal pessoa falou comigo assim, ela me disse uma palavra assim, assado, depois daquilo que eu comecei a sentir essa coisa. Veja bem, a palavra ruim que uma pessoa disse para aquela senhora, ela ficou encafifada com aquilo. Ela ficou olhando para aquilo. Ela ficou com aquilo na cabeça. Aqui deu uma abertura espiritual, onde mais de um entrou e estava acabando com ela. O que eu quero dizer para você é que às vezes, por isso que eu falo, o diabo ele pode ser maldito, desgraçado, imundo, sujo, encardido, ladrão, todo adjetivo ruim é dele. Mas burro ele não é. Ele não é burro, gente. Ele é um anjo, ele é um anjo do mal, mas ainda é um ser sobrenatural com uma capacidade muito alta. E ele engana e faz de tudo para você não perceber. Então, às vezes, uma palavra que um colega de trabalho fala para você, às vezes uma palavra que alguém da sua família fala para você, uma palavra ruim, uma palavra, às vezes não é nem palavrão, hein? Não é nem palavra, vai tomar no... Não. Você é um filho da... Não. Aquela palavra de dúvida que ela joga contra você, uma palavra que você percebe que não caiu bem no teu ouvido, mas você não consegue identificar exatamente o que significa. Só que você fica com aquilo na cabeça. E aí você até esquece de orar, até esquece de pedir misericórdia para Deus, ter misericórdia daquela pessoa, ou esquece de pedir para Deus perdoar aquela pessoa.
Às vezes você fica encafifado com aquilo, aquilo vai mexendo com você. É aquilo que aquele pessoal estava fazendo, focando na coisa errada. Mesma coisa, não deixa Satanás tirar o teu foco do Senhor Jesus, e só explicando para você, ter foco em Jesus, olhar para Jesus, não é imaginar um homem de branco. A gente não tem que imaginar ninguém de branco. Olhar para Jesus é olhar simplesmente para a palavra dele. Veja se não é isso. Quando Jesus chega para aquele homem e pergunta, você quer ser curado? O homem olha para ele, devia estar deitado, né? Olha para ele, querer eu quero, mas não tem quem me leva lá. Quando eu chego lá já tem 10 na minha frente. Ele olhou para Jesus. O que Jesus falou para ele? Levanta, toma o teu leito e anda. Foi só quando Jesus falou isso, que o homem se viu curado e começou a andar, deu um pulo e começou a andar. Veja, no que aquele homem acreditou? Na aparência de Jesus ou naquilo que Jesus falou? Naquilo que Jesus, é a palavra, gente. Olhar para Jesus não é imaginar um homem. A gente vai ver ele um dia, face a face. Glória a Deus, não tem recompensa maior do que essa. Um dia está diante dele, olhar nos olhos dele, com toda a reverência, respeito e amor, né? Mas isso é para o futuro. Agora, que nem Paulo fala, a gente tem que olhar para Jesus como ele é, a palavra, o que ele falou é o que pesa para a gente. Então, o teu foco tem que estar no que Jesus falou. Ele falou que está com você todo dia, ele falou que nunca vai te deixar, nunca vai te desamparar, ele falou que já levou as tuas doenças na cruz do Calvário, ele falou que se você crer no que ele fala, essa palavra que você ouviu é o que ele fala. Se você acreditar nisso e obedecer, você vai pedir o que quiser e vai ser feito para você. Olha que bênção, gente, né? É isso daí. Então, e também falou para você, tira o olho daquilo que não vai resolver os teus problemas. E aí, tira o olho daquilo que pode estar enganando você. Você está, de repente, você fica muito focado na pessoa que te traiu, na pessoa que te amaldiçoou. O que você faz com a pessoa que amaldiçoou você? O que a Bíblia diz para fazer? Se alguém te amaldiçoar, o que você faz? Abençoa. Jesus falou, abençoem quem te amaldiçoa. Só que o diabo usa a pessoa para te amaldiçoar, você fica com raiva da pessoa, já começa a brigar com a pessoa, discutir com a pessoa, fica de cara feia com ela, não quer nem conversar com ela, só fica pensando na pessoa. Para! Isso aí vai atrapalhar a tua vida, vai impedir Jesus de agir. Faz simplesmente o que o Senhor falou, me amaldiçoou, está nervosa, né? Então, eu te abençoo, porque cada um dá o que tem. Se tem maldição, maldição do diabo, né? Então, fica com as coisas do diabo aí. Mas eu tenho o que eu dou, eu tenho a bênção. Eu te abençoo em nome de Jesus. E morre o assunto, não penso mais na pessoa, acabou. É isso que tem que fazer. Mas os problemas financeiros, problema de trabalho, a hora que você olhar para Jesus, aparece, a porta de trabalho se abre. A hora que você olhar para aquele que fala assim, eu sou o teu pastor e nada vai te faltar, aí a porta vai se abrir. A hora que você falar assim, na casa do justo a prosperidade e riqueza, como diz o Salmo 112, aí a miséria começa a cair por terra. A hora que você parar de falar que não tem, a hora que você parar com isso e começar a falar, eu tenho, porque tudo é meu, ele já me deu todas as bênçãos, como dizem Efésios, glória a Deus, está olhando para ele, é aí que a prosperidade começa a vir, você nem precisa correr atrás dela, ela vem atrás de você, como diz a Bíblia, ela vem e te alcança, é isso que Deus quer fazer. Então não dê lado para o diabo, enquanto todo mundo olhando para aquele tanque, que parecia uma coisa boa, todo mundo enganado ali, né? Quando Jesus vem, quando aquele homem tirou os olhos do tanque, aquela coisa falsa, e olhou para a verdade que é Jesus, para o que ele falou, aí ele foi curado. Você pensa que é diferente com você? Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Não fique olhando para aquele que caiu na fé. Aquele caiu na fé, nossa, desviou, nossa, aconteceu tal coisa, nossa, a pessoa está na fé, me maltratou, falou, nossa, para de olhar para essas coisas, olha para Jesus e para o que Ele tem para você fazer. Enquanto você fica olhando para o que os outros fazem de te fazer, você deixa de fazer a tua parte, e Jesus vai te cobrar. Olha para o que Ele tem para você fazer, faz o seu papel, porque bem como diz a Bíblia, cada um de nós vai prestar conta a Deus individualmente. Então faz o seu papel para receber a tua recompensa, não só na eternidade, mas também aqui nesse momento, nessa terra que nós vivemos. Amém, pessoal?
Bem, vamos fazer a oração final, fica de pé, por favor. Feche os olhos então. Pastor, como é que eu devo orar? Bom, primeiro, deixa eu dar a direção para você, ó. Você ouviu a palavra, né? Eu não tenho que julgar você porque eu não sou teu juiz. Minha obrigação é pastorear. O pastor guia, dá direção à pessoa que deve tomar. O pastor não manda na sua vida, ele não tem que interferir na sua vida, ele tem que te orientar. Se você vai fazer ou não, é outra questão. O que eu te oriento a fazer? Tem alguma coisa para se acertar com Deus? Então, antes de pedir qualquer coisa, faz um acerto com Deus. Pai, em nome de Jesus, te peço perdão por esse pecado, para aquele, estou me consertando hoje. Amém. Segunda coisa, agradeça a Deus, porque Ele não faz acepção de pessoas. Começa agradecendo, depois que você pediu perdão, caso haja necessidade. Tem pessoas que não têm esse problema. Entra direto já então agradecendo a Deus. Agradeça a Deus por tudo, aquela coisa. Agradeça a Deus pela bênção que Ele derramou na sua vida, porque a bênção da cura já é tua. Não é que Ele vai dar, Ele já deu. Você tem que aprender a tomar posse dela. Tá? E terceiro, usa a autoridade que Deus te dá e te deu no nome de Jesus. Em nome de Jesus, doença do inferno, sai do meu braço aqui agora. Não te aceito, tem que sair. E manda o mal sair. Não é comigo, pastor. A pessoa está no hospital lá, na UTI, por exemplo. Né? Então você vai, o pastor médico te falou que não tem o que fazer. Então o médico está fazendo o papel dele, faz o que pode, né? Faz o que está no alcance dele, glória a Deus por isso. Mas você vai estender a mão em direção ao hospital, mais ou menos. Se não está aqui, está em outra cidade, sei lá, mais ou menos. Não sabe, você dá a mão para o céu e fala: Espírito da morte, eu te mando, sai de tal pessoa agora. Eu declaro pela fé que tal pessoa vai viver, vai se recuperar em nome de Jesus. Faz dessa maneira. E quando você acabar a oração, não tenha dúvida, apenas agradeça a Deus e confiando na resposta. Amém? Feche os seus olhos então. Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças mais uma vez por esta noite. Te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de mais uma vez podermos experimentar o Teu poder, poder que liberta, poder que transforma, poder que cura, poder que arranca todo mal e arranca pela raiz. Pai amado e santo, por cada pessoa que contigo faz um acerto, eu te peço, perdoa, purifica no sangue de Jesus, mas também, Pai, agora nós invocamos o Teu poder para que toda enfermidade caia por terra, para que toda doença seja destruída, para que toda a opressão de Satanás seja arrancada, em nome de Jesus de Nazaré. Todo mal que se levanta contra essas vidas, começa a cair por terra agora. Demônio que amarra essa vida financeira, tranca a rua, maldito que amarra essa vida financeira, eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal que se levanta no casamento, todo mal que se levanta contra esse casal, começa a sair agora, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu mando opressão do inferno, sai dessas vidas agora, vamos, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Demônio que foi mandado por obra de feitiçaria, macumbaria, magia negra, magia branca, em nome do Senhor Jesus Cristo eu mando todo mal que atrapalha, que atormenta, sai agora, em nome de Jesus. Toda amarração que há, em nome de Jesus Cristo, eu mando toda perturbação que há, em nome de Jesus, agora, todo mal caia por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. Toda amarração que há, perturbação que há, sai agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo mal que atormenta, começa a cair por terra agora, todo mal, em nome de Jesus, sai agora. Toda amarração que tiver, enfermidade que houver, em nome de Jesus, eu mando, sai agora todo mal, sai agora todo mal, em nome de Jesus Cristo. Toda perturbação que há, em nome de Jesus eu mando, sai agora todo mal, toda perturbação, em nome de Jesus de Nazaré. Todo mal que foi mandado, feitiçaria, magia negra, magia branca, toda perturbação que há, o demônio que se levanta nessa vida, começa a cair por terra agora. Toda maldição, obra que foi feita no cemitério, obra que foi feita na encruzilhada, começa a ser desfeita agora, em nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda maldição, em nome de Jesus, começa a cair por terra agora, começa a cair por terra agora. Começa a cair por terra agora, em nome de Jesus de Nazaré. Toda obra maligna, agora, vamos, começa a sair, toda obra do inferno, caia por terra agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca suas mãos sobre a sua cabeça agora, por favor. Coloca a sua cabeça, a sua mão sobre a sua cabeça agora, pronto? Já? Traz o pano aqui, fazendo favor. Fala assim comigo: olha, meu Deus e Pai, eu te agradeço pela minha libertação, pela minha cura,
pelo meu milagre, porque o Senhor não mudou. Então, da minha parte, eu recebo a minha libertação. Mas quanto ao diabo, eu digo: diabo, você é um bicho derrotado, não tem nada na minha vida e vai sair agora. Do maior ao menor, vai sair agora. De todos os caminhos da minha vida, vai sair agora. Espírito de doença, de fraqueza, de miséria, de tormento, vai sair agora. E em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em direção à porta atrás de você, manda embora. E em nome do Senhor Jesus, sai todo mal e não volte mais. Levanta as mãos para o céu. Pronto. Fala assim comigo: meu Deus e Pai, eu te agradeço pela minha bênção e libertação, assim como a bênção e libertação da minha família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito bem.